na intimidade com Deus. Amém? Se você largar isso na sua vida por causa de algum revés, o inimigo aproveita esta brecha e ele se assenta na cadeira que na verdade vai ser o trono de Deus. Porque o inimigo sempre teve e sempre vai ter inveja dos poderes de Deus. Não foi por isso que ele não foi, que ele foi desocupado dos céus. Ele perdeu o caminho, o lugar dele dos céus, porque ele quis se comparar aos poderes de Deus. E não existe nada, o nosso Deus é incomparável, o nosso Deus é inigualável. Glória a Deus. Inigualável, não existe nada. O diabo quer fazer as coisas iguais a que Deus não é o nosso Deus não rejeita oração. No caminho justo sem resposta, ou ficar sofrendo. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. consigo ir além teu olhar, do que eu consigo errar.
em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em mim. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Aleluia! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer seu amor. Você é precioso, mas sabe que o outro curte o fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele sabe pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oi, amor, você é e reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer seu amor. Você é precioso, mas sabe que o outro curte o fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Quem vai louvar? Pode começar. Salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Diz a palavra: aqueles que creem verão a glória de Deus. Amém. Amém. Esse louvor aqui eu vou louvar ele, mas toda a honra e toda a glória é para Deus. Mas fazendo homenagem ao nosso amigo, nosso irmão da casa, Adenilson. Amém. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Primeiro, 19. Versículo 1. Todos encontraram? Amém. Nós começamos, eu ia trazer em casa, perdão. Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija d'água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse:
põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safaste de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias ali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a dor 10ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e o matou. E os matou. E com os aparelhos de bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o seguia. Estas são as palavras que Deus reservou a esta igreja. Santo, santo, santo seja o nosso Senhor Deus. Glorificado. Pai, nós te pedimos, Senhor. Sim, Pai. Espírito Santo de Deus, Oh, Espírito Santo, Espírito, usa, Senhor, em nome o de teu Jesus. fogo, o fogo das suas palavras, para que possamos entregar a esta igreja, separada e bendita por ti, Senhor Deus, nesta noite, para que possa, Senhor Deus, perceber a tua presença nessa palavra, Senhor Deus, para que o teu Espírito sobreviva e permaneça nessa igreja, e antes apareçam as tuas palavras, e não esse seu servo. Assim seja, amém. Toda a palavra que está nas Escrituras é assim, amém? Toda a palavra que é endereçada à igreja, ela é escolhida pelo Espírito Santo, amém? Essa não é diferente. E não é à toa que o inimigo quis propor a pastora Rosângela e a mim nesse dia. Porque é para vocês saírem cheios do Espírito Santo, renovados na sua fé, e poderem ouvir e perceber a presença de Deus no seu dia a dia. Aqui fala de Elias. Vocês conhecem, mal ou bem, alguma coisa sobre esse profeta. Tiago, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, ele fala: Elias era um homem como nós. Vou repetir: Elias era um homem como você, como você, como você. Um homem comum. Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Porque Deus, meus irmãos, não escolhe os preparados. Ele prepara, ajeita o caminho, endireita as veredas. Aleluia. Ele não
quer o óbvio. Ele não quer o famosinho na internet. Ele quer o humilde, ele quer o simples. Ele quer o rejeitado. Ele quer o humilhado. Glória a Deus. Para exatamente fazer isso. Para glorificar o seu nome. Através de feitos. Através de milagres. Enquanto a sociedade espera um salvador da pátria, enquanto a sociedade espera um salvador dos espíritos, nós já temos o nosso salvador, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas Deus, antes da vinda de Jesus Cristo, utilizou-se de profetas. E Elias está no rol daqueles grandes, tamanhos os feitos que foram realizados por ele, em nome de Deus. Mas essa passagem, ela nos mostra a fraqueza humana existente em Deus. E eu vou explicar o porquê. Eu estou falando do mesmo Elias, no capítulo 19, que no capítulo 18, do mesmo livro de Reis, desafiou os sacerdotes de Jezabel, 450 sacerdotes, em tempo real, a provar que o Deus deles era o verdadeiro Deus. Elias proclamou assim: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, saiba de hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Não é o que a pessoa falou deles. Agora, pois, responda-lhe, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, é Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada. Eu estou falando desse Elias, aquele que invocou o nome de Deus, aquele que provou diante dos sacerdotes de Baal quem era o verdadeiro Deus. Eles, ao contrário, ficaram mais da metade do dia invocando o Deus deles, cortando seus corpos, se auto-sacrificando, e nada aconteceu. Foram 450 sacerdotes que foram mortos. Esse mesmo Elias, nesta passagem do capítulo 19, foge. Vou repetir. O Elias que realizava feitos em nome de Deus, e por causa de Deus, porque Deus o preparou nesse caminho, fugiu. Fugiu quando ouviu um emissário dizer: olha, Jezabel disse que vai te matar. Em que momento Elias perdeu a fé dele no grande Deus? E vocês conhecem a história de Elias e Eliseu, a quem ele depois foi ungido. Sabe que Eliseu estava com medo de serem atacados por ele da Síria, e Eliseu falou assim: olha, todos na fé. E Deus permitiu que Eliseu visse que eles estavam cercados por carruagens, soldados e fogo. É o mesmo Elias, que num espaço de tempo, um antes, aquele que fazia milagres, e um depois que demonstrou a presença dos servos, dos militares de Deus, dos anjos de fogo, num dado momento, teve medo, como nós temos. Ele deixou de olhar com os olhos da fé, deu mais importância ao contexto, e aí surgiu a fraqueza de Elias. Volto a dizer, como Tiago fala em seu livro, ele era um homem como todos nós. Mas quis Deus
tirar Elias dessa situação. Olha que interessante. Deus chega e pergunta para Elias, que estava escondido numa caverna: o que está fazendo aí? Seguinte, o que aconteceu aqui? Deus, só eu aqui, cuidando dessa bagunça que foi feita pelo povo de Israel. Só eu estou cuidando disso. Porque o teu povo deixou da aliança firmada com o Senhor. O teu povo derrubou os teus altares. O teu povo também matou os teus profetas. E ele estava sozinho. Mas Deus quis que ele continuasse a jornada dele. Mas Deus não falou com Elias dentro da caverna. Presta atenção nisso. Ele não falou com Elias dentro da caverna. Elias estava fora da caverna? Ele estava dentro da caverna. Deus falou para ele: saia daí. Saia para me ouvir. Aí apareceu um vento muito forte, uma coluna de vento. Apareceu fogo e um terremoto. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos atrás. Deus, como Pai amoroso, falou delicadamente para eles. Vocês lembram que quando Moisés estava atravessando o deserto, quem acompanhava o povo hebreu? Uma coluna dele? Nuvem. Uma coluna dele? Nuvem. Fogo. Deus estava ali? Nuvem Deus para cobrir. estava. Deus estava. Nesse momento, Deus não quis se apresentar nem como um vento forte que poderia derrubar tudo, nem como um terremoto que poderia engolir uma cidade, nem como um fogo destruidor. Ele quis ser o Pai amoroso, ele quis compreender. Mas antes ele falou o seguinte: saia da caverna, Elias. O que é que faz com a gente? Muitas vezes nós procuramos uma caverna para nos escondermos. Cada um de nós tem uma caverna. Uma introspecção, uma depressão, uma tristeza. Nós nos fechamos, nos escondemos, nos recolhemos, nos isolamos. Nós fugimos da presença de Deus. Esquecemos que é um Deus de milagres. Como Elias esqueceu momentaneamente. Então Deus nos chama esta noite. Saia da caverna. Glória a Deus. Eu vim para conversar com vocês. Eu vim para falar com o teu coração. Aleluia. É de coração de pai, com coração de filho. Eu não vim aqui te levantar com vento. Eu não vim te engolir com um terremoto. Eu não vim destruir os teus sonhos da tua vida como se fosse fogo. Eu vim te abraçar. Glória a Deus. Aleluia. E falar palavras de estímulo para você, para tua vida. Aleluia, Jesus. Saia da caverna primeiro. Oh, Lembra decanta. disso. Lembra que eu sou o Senhor dos milagres. Aleluia. Ele diz a essa igreja: lembra que eu mandei o meu filho para sacrificar os teus pecados. Glória a Deus. E fala mais: aqueles sacerdotes de Baal estão mortos. Oh, decanta. Creia em mim. Reconstrua os altares para mim. O altar do teu coração, Deus fala. Lembra que eu sou o Deus dos milagres, o Deus do sacrifício maior, o Deus do amor inigualável. Lembra que eu estou aqui, mas eu quero que você saia da caverna, do isolamento, da tristeza, da baixa autoestima. E ele diz assim: você está cometendo erro agora, sabe como é? Esqueci de mim. E eu nunca esqueci de vocês.
Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou esquecer de falar isso. Aleluia. Eu sou um pai misericordioso. Aleluia, Eu Jesus. sou um pai que tem projeto para a tua vida. Eu sou um pai que gosta de levantar líderes. Eu sou um pai que pega pela tua mão, caminha contigo, te leva ao colo. Eu sou um que cuida do teu sono. Eu sou que me preocupo com o teu levantar. Aleluia. Sei que se tem inimigos. Sei que muitas vezes você imagina inimigos. Sei que muitas vezes você consome alguma coisa que não deveria. Mas eu estou aqui. Eu sou teu pai. Aleluia. Eu sou teu Jesus. Criador. Glória a Deus. Eu estou e estarei à tua espera. Aleluia. Esse é o Deus que se fez presente e iria estar presente nesta igreja hoje. Glória a Deus. Aleluia. E ele deu missões. Mandou Elias ungir 2 reis. E ainda aquilo que você teria como profeta, queria dizer eu. E aí sim você pode descansar, tá? Aí sim você pode descansar. Mas não volta para a caverna. Não se isolem. Eu estou te mostrando que eu sou tão grande, enorme, misericordioso e quero que você avance. E dessa passagem, a gente pode encontrar algumas lições, igreja. Deus não está limitado a uma maneira de agir, mas ele se manifesta de diversas formas. Como que ele se manifesta na sua vida, igreja? Para Elias não foi o vento, não foi o terremoto e não foi o fogo, mas foi a palavra branda, e foi a palavra carinhosa, paterna. Será que você consegue identificar Deus quando ele fala com você? Ou será que você espera que venha um arrebatamento através de um vento muito forte, ser engolido talvez por um castigo, um terremoto, ou ser exterminado através do fogo? Porque Deus é o Deus da justiça e você cometeu erros, então ele vai te condenar. Deus é o Deus da misericórdia. Aleluia. Deus quer falar contigo esta noite. Aleluia, Jesus. Fala mesmo, Senhor. Oh, glória a Deus. O vento, o terremoto e o fogo eram usados para juízo, para julgamento, e não para revelar a graça de Deus. Esses eventos aconteceram antes de Deus falar com Elias, perceba. Perceba. Ele entendeu que estava fora da direção de Deus e precisava voltar pelo seu caminho. Por isso que Deus falou assim: volta pelo teu caminho para Damasco. Deus conhece todos os caminhos também? Conhece o caminho do teu coração, os caminhos do teu coração. Ele não sugeriu: ó, Elias, pega um atalho até Damasco, deixa eu te dar um mapa aqui. Não. O mesmo caminho que você trilhou e que te fez duvidar de mim e que te fez se afastar de mim, eu quero que você volte, revise isso, reconstrua na tua vida em segurança, em fé, em amor, para você poder praticar aquilo que eu determinei. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que ele quer que vocês façam. Não quer que vocês esqueçam o seu passado. Ele quer que vocês também não fiquem honrando o seu passado. Ele não quer também que você fique, puxa, assim, vai descendo pelo teu passado se você errou. Ele quer que você olhe para trás. Eu errei, vou caminhar, e o que puder consertar, eu vou para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Elias pensava ser o seu fim, ele achava que era o fim dele. Mas Deus ainda tinha coisas para ele fazer. Deus tem coisas para vocês fazerem. Aleluia, Jesus. Elias pensava que estava só, mas Deus tinha mais de 7.000 que não se renderam. Escuta aqui. Não interessa, igreja, se foi 50,9%. Não interessa que o restante não se rendeu a Baal, não interessa que o restante é de Deus. Aleluia, Jesus. Não interessa, não é a quantidade, para Deus o que interessa é a qualidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus está construindo líderes, Deus está restaurando cristãos.
Aleluia, Porque Ele Jesus. quer um mundo novo e um novo mundo. E Aleluia, isso começa Jesus. a partir de cada um de nós. Aleluia, Parece Jesus. uma aula de 450 livros. 450 mil. Nada mais não, uma quantidade de pessoas. 17 livros no celular. Nós não vemos. Isso é muito importante, igreja. Presta atenção. Em momento algum você percebe que Elias perguntou a Deus: Deus, está na hora de me esconder, não está? Que tal se eu me esconder naquela caverna? É o erro que nós cometemos. Eu ouço da pastora isso todos os dias. Já perguntou a Deus se essa é a vontade dele? Pastor, estou errado? Não estou errado. A pastora fala isso para os filhos dela, fala para o marido dela, fala para os netos. Se for a vontade de Deus, festejando, calma, é a vontade de Deus. Eu quero fazer aquele projeto, investir naquele projeto. Se perguntou antes se era a vontade de Deus, não quebrei. Nossa, ajoelha, ora e pergunta primeiro: é a vontade do Senhor, Pai? É isso que o Senhor quer para mim? O que eu posso fazer para te agradar, meu Pai? Não quero fazer isso, mas também não é. Como é que é a pastora da frase? Deus não mora de parede meia. Com o inimigo. Ou você é, ou você não é. Ou você ajoelha e ora e pergunta a Deus. Porque assim o processo é o seguinte, meus irmãos: Senhor, me arrependi dos meus pecados, Jesus Cristo é o Salvador, e é o seguinte, eu não quero mais pecar. Agora é o seguinte, estou entregando nas tuas mãos Aleluia, Jesus. a minha vida. Estou entregando nas tuas mãos os meus problemas. Eu quero fazer parte daquela igreja que foi remida. Eu quero fazer parte daquela igreja que vai estar com o Senhor no final dos tempos. Eu quero ser arrebatado. Faz aquela pergunta, amor, que a pastora perguntou lá em Guaratuba, para a igreja. É muito complexa. Estou com 60 anos. Ela fez uma senhora num congresso em Guaratuba, né? Foi muito interessante. Vai fazer, pastor? Pergunta? Aí, agora eu quero saber. Então é isso, Elias não perguntou. Pois eu faço. Não perguntou. Deus, o que eu faço agora? Será que Elias já se achava num dado momento tão garantido por Deus, tão poderoso, tão envaidecido com isso? De repente, quando alguém chegou e falou: pode ser que eu vou te matar. Ele pensou: opa, acho que a coisa não é bem assim. Isso é covardia. Será que foi isso? Será que nós, por vezes nas nossas vidas, nos envaidecemos, nos empoderamos e achamos que não precisamos mais de Deus? Não perguntamos mais a Deus: foi bom para ti, meu Pai? Será bom para nós? É doloroso sair da vontade de Deus. E as Escrituras nos trazem repetidas histórias. Moisés, Davi, Abraão, Pedro são alguns exemplos. O que aconteceu com Moisés? No início ele era manso, e depois ele perdeu a mansidão. Saiu da presença de Deus. Davi, ele era fiel a Deus. Quem não se recorda do episódio que aconteceu? Foi infiel.